Aleluia. Tava com saudade de pregar, né? Tiramos aí uns 19 dias de férias, voltamos semana passada. Meu esposo estava aqui pregando. E para os nossos convidados, né? O meu esposo é suíço, nós fomos visitar a família dele e a minha família também. A minha irmã mora na Suíça há 16 anos. Foi um tempo muito gostoso lá com a minha irmã, meus sobrinhos. Foi um tempo assim revigorador, né? E na volta, a mesma companhia aérea, nós pudemos parar em Roma. E a minha mensagem hoje é baseada nesse pequeno vídeo que nós fizemos lá em Roma. Quer dizer, fizemos vários vídeos, mas esse é o que nós vamos compartilhar hoje. E para você que gosta de anotar, o nome dessa mensagem é A Prisão que Te Liberta. Meio antagônico isso aí, né? A prisão que te liberta. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa noite, eu também, que é uma mensagem para mim. A prisão que te liberta, a prisão que nos liberta. Então lá nós pudemos visitar um local que parece ser bem seguro e há várias comprovações que foi o local onde Paulo ficou preso. O apóstolo Paulo, na palavra de Deus, no final de Atos, ele fala que ele ficou preso numa prisão domiciliar, mas depois ele foi transferido para essa prisão que era tipo um calabouço. E outros dados, outros livros, a palavra de Deus não fala isso, mas livros históricos falam que na mesma prisão Pedro também ficou. Nós vamos compartilhar um pouquinho então sobre a prisão que te liberta. Está preparado aí o vídeo? Talvez a voz não vai ficar tão alta, né, pela filmagem que nós fizemos, mas vamos ver o que eu nem assisti, para dizer a verdade. Nos perdoe qualquer falha técnica, tá? Vamos lá. Então, nós estamos aqui na prisão onde o apóstolo Paulo esteve, e também há provas de que Pedro esteve aqui também, preso. E aqui é um buraco onde eles jogavam os prisioneiros, né, lá embaixo. Então é bem pequeno aqui, daqui ele jogava, não tinha essas escadas que nós vamos descer agora. Eles construíram depois, a gente desce pela escada, mas ali eram jogados os prisioneiros. E aqui embaixo bem úmido, e aqui era um local que ficava água. Na parte de baixo, ficava sempre pingando uma água, um barulho. A gente teve aqui um áudio para ouvir. E essas pedras aqui, né? Esse espaço bem pequeno, onde o apóstolo Paulo ficou até morrer e também Pedro até ser executado. Então, assim, é muito emocionante, né? Estar aqui. Esse sentimento de talvez ficar há tantos anos olhando só para essas pedras e com o barulho da água constante caindo aqui, podendo até enlouquecer uma pessoa, né? Mas de acordo com a história, Pedro aqui parece que batizou alguns homens, né, presos junto com ele. As guardas. Os guardas, né? Ele falou de Jesus e aqui mesmo, nessa água que ele ficava, ele batizou os guardas que se converteram a Jesus, mesmo aqui na prisão, né? E daqui mesmo também, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, a carta aos Filipenses, foi escrito de Roma enquanto ele esteve preso, e também outras cartas registradas hoje na Bíblia foram escritos de Roma, ele ainda preso, né? A carta ao Timóteo e tudo. Então, estamos num lugar bem histórico, bem emocionante, bem assim, significativo para todos nós, né? Sim. Daqui desse buraco eles foram jogados. E não tinha aqui luz do sol, nada. Então, desse buraco eles foram jogados, daqui vinha talvez alguma comida. E aqui embaixo hoje não tem água, mas no chão tinha água, onde eles ficavam com aquele gotejar quase que para enlouquecer, né? E aqui Paulo teve tanta inspiração para escrever.
Tá com aquela cara inchada de chorar, porque antes nós fizemos a visita, fotografamos e assistimos um áudio, ouvimos, nós estivemos ali com áudio, um vídeo, com a história. Os romanos são muito estudiosos, vocês sabem que é uma cultura milenar, muito antiga, e ali a gente gastou muitas horas, né, estudando, lendo, ouvindo. Então, eu me desabei chorar. Imaginar, né, que dali... Se você tiver interesse, leia a carta aos Filipenses, né? O livro de Filipenses. Dali, Paulo escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. De onde tirar essa alegria? A água batia acima dos tornozelos, porque aquilo é uma cisterna, um calabouço. E o pior do áudio que nós passamos, o gotejar, aquela água ficava dia e noite, como ensurdecedor, que eles colocam a gente numa sala de vídeo, para assim a gente estar, como se acontecesse, né, naquela época, com aquelas paredes todas e aquele áudio, e realmente um barulho ensurdecedor. Eu fiquei poucos minutos e eu comecei a ficar tonta no ambiente, muito úmido, muito frio. E dali Paulo deixou tantas preciosidades, como as epístolas a Timóteo, também a carta aos Filipenses, queridos. E com esse pequeno vídeo e alguns textos aqui que vamos ler, nós queremos compartilhar sobre a prisão que te liberta. Ali Paulo estava preso, mas o coração dele estava livre, a alma dele estava liberta, o espírito dele fluindo em Deus. E também livros históricos contam que ali mesmo, porque tinha água, né? Ali mesmo, e eles tinha riscos também nas pedras, ali mesmo desenhos e riscos, como se Pedro, eles falam, infelizmente eu não posso assegurar que é 100% verdade, não está na palavra, mas os livros históricos, que ali Pedro evangelizou os guardas, e ali mesmo os batizou. Conta a história. Pedro foi martirizado ali também, foi crucificado ao contrário, ele escolheu ser crucificado, colocado na cruz ao contrário, porque ele dizia: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Meu coração aperta, né? Porque por muito menos, por circunstâncias tão menores, muitas vezes deixamos de glorificar o nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos agora. Vamos orar mais uma vez. O culto hoje está num formato diferente, livre. E que responsabilidade pregar a palavra, concluir esse tempo precioso que você está nos dedicando aqui. Seus ouvidos, a sua presença. Espírito Santo, nós clamamos a Ti desde as 18 horas para que o Senhor viesse, que a Tua chuva viesse sobre nós, que o Teu Espírito Santo soprasse, que as palavras agora, que a leitura da Tua palavra, seja como um vento soprando nos corações. Oh Deus, que as palavras sejam gotejadas, chuvas do céu sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre cada coração aqui, Deus, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Utilizando esse vídeo, eu quero também assim falar sobre outros personagens bíblicos que ficaram presos. E eu tenho aprendido com personagens da palavra de Deus a procurar colocar em prática hoje. São exemplos para mim. Talvez você se sinta numa prisão, não como aquele calabouço cheio de água, escuro, frio. E era verão agora, quando estivemos lá em Roma, finalzinho do verão. Imagina no inverno. Talvez as paredes ao teu redor, a tua prisão, seja problemas familiares, ou como falamos aqui, seja uma paralisia financeira. Talvez seja a saúde mesmo, que te aprisiona, que te prende. Talvez seja um vício, talvez seja um pecado, talvez seja a incredulidade. Talvez seja a vida conjugal que não vai bem. Ou lá no teu trabalho, a tua profissão, que você sabe está saturado, esgotado.
De alguma forma, muitas vezes nós nos sentimos como realmente cercados, encurralados. Nos sentimos realmente sem opção, sem escolha. E parece que as paredes estão realmente assim, impedindo da gente ir adiante. Já ouvimos expressões assim: ah, pastor, eu estou me sentindo como num deserto. Estou me sentindo num buraco. Parece que eu fui jogado num buraco. Aqueles apóstolos foram jogados literalmente no buraco, né? Pastor, eu estou me sentindo no fundo do poço. Quantos já ouviram essa expressão? Ah, não, minha família parece estar no fundo do poço. Eu estou me sentindo como no fundo do poço. Outros 3 personagens que você não precisa abrir a palavra, eu só quero comentar. José também foi jogado numa cisterna pelos próprios irmãos. Então José, ele passou por uma crise familiar muito forte. E a palavra de Deus conta lá em Gênesis que os próprios irmãos dele queriam matá-lo. E até que, para não matá-lo, o que aconteceu? Jogaram na cisterna, enquanto estavam decidindo. Lá dentro, José ficou preso por uma crise familiar. E talvez você enfrente acusação, perseguição, ainda que na sua família, de irmãos, pai, mãe. Graças a Deus eu não sofro assim perseguição pela minha família, meus irmãos, cunhados, primos. Graças a Deus todos nós somos muito unidos, e eu sou muito unida também com a família do pastor Ralph. São muito carinhosos, atenciosos comigo. A mãe dele, agora já com 83 anos, né, quase 83 anos, todos são muito carinhosos comigo. Mas talvez você, querido, esteja aqui, e na sua mente você fala: é o meu buraco, a minha cisterna, é uma crise familiar. É com a minha mulher, é com meu esposo, é com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos que me perseguem. José foi jogado numa cisterna pelos próprios irmãos nessa crise familiar. Outra pessoa que ficou presa, só que de outra forma, né? Jonas ficou preso dentro de um grande, né? Dentro de um ventre de um grande peixe, que a Bíblia não diz que é a baleia, mas um ventre de um grande peixe. Jonas ficou preso lá por uma crise ministerial. Ele tinha que ir em direção a Nínive, mas ele pegou o barco para outra direção, e a desobediência o levou a parar dentro de uma prisão, que era o ventre de um grande peixe, não tinha como sair dali. Só estava ele, as algas, a água e talvez um pouquinho de oxigênio e de ar, até ele poder experimentar o milagre de Deus. Mas Jonas viveu uma crise ministerial. Talvez você, querido, esteja aqui. Você, querido adolescente, querido jovem, tem se afastado dos caminhos do Senhor. A minha oração é que você não precise chegar ao ponto de uma tempestade e de cair dentro de um presídio, né? Dentro de um ventre de um grande peixe, de ficar preso até a morte. E a oração dos pais e dos líderes nessa igreja, e dos dirigentes de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, é que você não precise chegar nesse ponto, mas que você corrija, conserte o seu caminho imediatamente, para que não viva uma crise ministerial e vá parar dentro de um ventre de um grande peixe, não vá parar dentro de um presídio do vício, da prostituição, do engano, ou de um relacionamento errado. Outro personagem que ficou preso foi Daniel. Daniel ficou dentro de uma cova dos leões sem saída, com os leões ali prontos para tragá-lo. E Daniel, a Bíblia fala que ele foi lançado lá por perseguição política. Realmente por mentiras e por perseguição, que não aceitavam ele ser tão bem conceituado diante do rei Dario. E infelizmente os outros políticos daquela ocasião, daquela região, fizeram uma fofoca, jogaram o nome dele, né, contra o rei Dario. Infelizmente armaram uma cilada, e ali Daniel ficou preso naquela cova dos leões. E talvez você sofra perseguição no seu trabalho, talvez você sofra pressão no seu trabalho, e você esteja se sentindo realmente: daqui eu não consigo sair, como numa cova de leões. E o último que eu quero falar, que eu já tinha citado aqui, o apóstolo Paulo. A primeira vez ele ficou preso numa cidade chamada Filipos, e lá, você conhece bem essa história, porque ele ficou preso junto com Silas, e ele estava acorrentado, e à meia-noite a Bíblia fala que ele adorava o Senhor. Os dois cantavam, oravam e adoravam. Quantos conhecem esse texto? Amém? Fale comigo, amém? Amém, pastor.
Lá então, a primeira vez que Paulo ficou preso, ele e Silas, à meia-noite eles cantavam, adoravam, e aconteceu um grande terremoto, e eles foram libertos ali, e a Bíblia fala que ali mesmo eles ganharam o carcereiro para Jesus, e no dia seguinte foram libertos. Mas a segunda vez que Paulo foi preso já foi nessa situação, como nós demonstramos aqui. Para você que gosta de anotar, quando eu falo que a prisão que te liberta, eu quero falar o primeiro ponto, querido, que quando nós estamos numa circunstância, nos sentindo dessa forma como eu falei aqui, como no fundo do poço, no buraco sem saída, daqui eu não consigo sair, a primeira coisa que eu anotei aqui que Deus quer fazer é que você entenda que você não é o único a passar por circunstâncias difíceis, você não é o único de estar sentindo assim dessa forma aprisionado ou atravessando um deserto, ou a expressão que você quiser usar. Eu estou numa crise, ou eu estou, minha cabeça não está boa, estou desanimado, eu não sei qual é a expressão que você quer usar, o que você gosta de autodenominar, o tempo que você está atravessando aí, a crise, a tempestade, o deserto, o buraco, eu não sei. Mas eu quero te falar, queridos, que o seguinte, que o alvo de Deus nessa crise não é te tirar no momento desse buraco, dessa circunstância, desse deserto. Que é isso, pastor? Eu vim aqui para ouvir isso, é? O primeiro alvo de Deus não é te tirar de lá, Ele vai te tirar, porque Deus é Deus, mas o primeiro alvo dele não é te arrancar dessa circunstância. O primeiro alvo de Deus é tratar com você nessa circunstância. Só alguns amém, esses é porque já experimentaram estar no deserto e ver que enquanto não for tratado, parece que o deserto não termina nunca. Quantos já estiveram no deserto e conseguiram atravessar e sair desse deserto? Amém? Fale amém aí. Mas enquanto você estava no deserto, você que já saiu do buraco, já saiu da prisão, já saiu do deserto, você sabe que enquanto você está lá, o teu maior desejo é sair daquela crise. Mas Deus está permitindo, ou ainda está ali, né, de olho, aguardando e investindo, para que você seja o primeiro a ser tratado, a ser trabalhado, a ser transformado. No caso de José, era uma crise familiar, mas Deus estava tratando com ele lá no fundo daquela cisterna. Ele também teve alguns posicionamentos assim meio, um tanto soberbo, acima dos outros irmãos. Deus estava tratando com ele também lá dentro. Muitas vezes numa crise conjugal, como aprendemos ontem aqui, na renovação de alianças, muitas vezes na crise com os filhos, muitas vezes a crise com os pais, ou entre irmãos. Queridos, em nome de Jesus, compreenda nessa noite, Deus quer tratar em primeiro lugar, é aqui, comigo. Eu que estou nesse buraco, nessa cisterna, nessa prisão, Deus quer tratar comigo. E Deus queria tratar primeiramente lá com José. Deus quis tratar também lá com Jonas, com certeza dentro do ventre daquele grande peixe, um homem desobediente à direção de Deus. Ele esteve lá e Deus queria tratar o caráter dele. Com certeza Deus tratou o apóstolo Paulo também. Eu pulei aí Daniel, Com certeza Deus tratou também o coração de Daniel. E eu gosto de brincar que Daniel, ele estava tanto ali no espírito que os leões nem sentiram cheiro de carne. Então não comeram Daniel, Porque leão é carnívoro. Mas Daniel estava tão tratado ali, tão quebrantado, tão cheio do espírito, que leão não come vento, não come espírito, não come alma. Também qualquer crise que você possa estar passando, como Daniel, perseguição, saiba que toda a nossa carnalidade, orgulho, Deus olha para nós nas circunstâncias, lá naquela cisterna, lá naquela cova dos leões, lá dentro do ventre daquele grande peixe, e o alvo de Deus é transformação, mas não do problema, primeiro da pessoa. Eu sou o alvo de Deus para ser transformado, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele quer que eu cresça, Ele não quer que eu permaneça do mesmo jeito. Então seja inteligente, fala para o teu irmão assim, seja inteligente. Fala para 2 pessoas pelo menos. Por que seja inteligente? Compreenda
compreendido isso, Senhor, me trata logo, o que está faltando, que eu quero sair logo dessa prisão. Eu quero sair logo dessa cisterna, eu quero sair de dentro do ventre desse grande peixe, eu quero sair dessa cova dos leões. O que está faltando? Fala aí. Meu discipulador fala, o que eu preciso fazer? Ei, pastor, o que eu preciso acertar, corrigir? Primeiro alvo de Deus é nos tratar. Deus quer tratar, queridos, o teu orgulho, a tua autossuficiência, a tua independência. Deus quer tratar a tua incredulidade, o teu medo. Deus quer que você se quebrante, se arrependa do teu pecado, da falta de perdão. Deus quer nos tratar nessa circunstância. Mas Deus resolve o problema, muda, cura, transforma, me tira daqui. E Deus está lá, eu quero tirar. Mas aí pertinho de você tem aí, ó, eu deixei pertinho, dá uma olhada no espelho. Dá uma olhada aí no espelho em você mesmo. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, mesmo que ainda não seja o seu sentimento. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aprendendo que neste momento de crise, o teu alvo, em primeiro lugar, o alvo de Deus, é a minha vida, o meu caráter. Por isso eu aprendo hoje que o Senhor tem pressa de me tirar dessa situação, em nome de Jesus. O tempo para você sair desse deserto, essa circunstância, não está na mão de Deus não, tá? Está nas tuas mãos. Você vai ficar o tempo que for necessário, de acordo com a tua reação. O tempo quem determina não é Deus, é você. Sinto muito pela marretada, estou tentando não ser a pastora Lisa Thor, virou meu apelido, né? A palavra vinha igual a marreta, mas o tempo, queridos, eu vou ficar o tempo que for necessário até Deus me tratar. Então eu tenho pressa, trata logo, Senhor, eu quero sair dessa prisão. A segunda coisa que eu quero falar, queridos, é que parece que enquanto você está ali, e você está, né, clamando, e você está realmente, então tá bom, pastora, eu vou para o discipulador, eu vou para o Márcio, para a Sônia, eu quero ir lá para o Wellington, eu quero ir lá, né, para, sei lá, um líder, meu dirigente, eu quero, me ajuda, socorro, eu quero sair dessa circunstância, me ajuda, eu quero transformação. Pastor, eu tenho feito isso, eu estou até procurando, eu estou indo no grupo familiar, eu estou até aqui no culto, a senhora não está me vendo aqui não? Eu vim no culto, pastor, eu quero. Pois é, enquanto você está aí, querido, eu quero falar para você o seguinte: Deus é Deus. Eu vejo assim, eu quero até que você vá abrir na sua Bíblia para Salmo 121. Eu quero te dar um segredo que durante todas as cisternas, todo o tempo que eu me senti, muitas vezes encurralado, ou desertos que eu atravessei. Para mim esse é o segredo principal, um salmo muito conhecido que eu quero ler com você. Enquanto você ainda estiver se sentindo aprisionado, que esse salmo seja a tua oração. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo, queridos, precisa ser a tua oração daqui, ó, para você que está passando uma circunstância como eu mencionei aqui, encurralado no fundo de um buraco, aprisionado. Olhar para o alto, eu acho que é a única solução, não é mesmo, para José, numa crise familiar, cercado por paredes de uma cisterna. Para onde olhar? Para o alto, de onde me virá o socorro. Eu vou olhar para quê? Para as circunstâncias? Eu vou olhar para outra pessoa que também está ali, que está com o mesmo problema que eu? Pois é, né? Vamos escorar um no outro.
mesmo problema. Eu vou olhar para aquele que está pior do que eu na enfermidade. Eu vou olhar para as famílias que estão se arrebentando. Eu vou olhar realmente para os noticiários que só trazem notícias péssimas e ruins. Queridos, eu prefiro olhar, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É só de lá que vem o nosso socorro, querido. Às vezes falta nós cristãos que aqui estamos, membros dessa igreja, você que está aí assistindo pela internet, falta lembrar da palavra de Deus e lembrar que é de lá que vem o nosso socorro. José teve que olhar para o alto. E eu creio que Jonas, lá dentro do ventre do grande peixe, não tinha como, né, ir pelo olho lá do peixe, né, para olhar lá fora, nem pelo nariz, as narinas, mas do íntimo dele. A palavra de Deus diz que Jonas, lembrando-se do Senhor, ele elevou a sua voz em oração. Ele se lembrou do guarda de Israel. Ele se lembrou do Criador dos céus e da terra e também Criador daquele peixe. A palavra de Deus também fala que Daniel, lá de dentro daquela cova, com certeza a oração do íntimo dele, tão em espírito estava, que um anjo se apresentou e calou a boca dos leões, fechou a boca dos leões. Oh, queridos, outro versículo que é assim, fulminante no meu coração. Você não precisa abrir, mas está lá em Hebreus 12, 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Sabe o que é olhar firmemente? Vamos tentar demonstrar. Circunstâncias difíceis cercando todo o tempo. Até você não se suporta a você mesmo, né? Não suporta nem olhar no espelho. Os problemas parecem que pioram. Deus, mas eu estou jejuando. Deus, eu estou ouvindo um discipulado. Deus, as coisas estão mudando. O que está acontecendo, Senhor? E eu fico olhando para aquelas paredes. E lá naquela prisão de Paulo, quando eu passei por aquela sala, né, representando aquele local, eu filmei ali, mas na sala não pudemos filmar. Lá, quando eu até me senti tonta, lá, continuando olhando para aquelas paredes, quase que enlouquecedor, vai tirando a fé, vai minando a alegria, vai minando a esperança. Oh, queridos, olhar firmemente é olhar para o alto, olhar para Jesus. Eu quero te parabenizar, porque hoje você está aqui, nesse culto, com uma decisão de olhar para Jesus. Parabéns! Estar nos cultos, fazer aquele esforço, sair da sua casa domingo, saber que amanhã vai começar toda a rotina de trabalho, parabéns, você está vindo aqui porque você está decidido a olhar para Jesus, amém, queridos? Amém. Eu também. Estar nos cultos é uma decisão de, apesar das circunstâncias, vamos para o culto, crianças, vamos lá, marido, esposa, filho, vamos, e o carro quebrou, vamos a pé, vamos de bicicleta, sapato arrebentou, vamos de chinelo, seja o que for, vamos para o culto como igreja, vamos estar juntos, vamos olhar para Jesus. A tua decisão de semanalmente, você está lá no grupo familiar, né, naquele círculo, com algumas pessoas, compartilhando teu coração, pedindo oração, é também uma atitude de olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé. Ah não, vai lá em casa, eu visito, eu gosto de fazer visitas, eu gosto. Ontem meu alvo era fazer 3 visitas, só consegui fazer 2. Eu gosto de fazer visita, mas não dá para visitar todos os membros, é mesmo? Não vem na minha casa, aí eu preciso de visitar. Queridos, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, olhar para os montes, é ter atitude. E você ir ao grupo familiar, no nosso caso aqui, na realidade que vivemos aqui na igreja, você estar no grupo familiar também é uma atitude de, apesar das circunstâncias, eu quero estar olhando, realmente elevando os meus olhos para o monte, eu quero buscar é Deus, eu quero realmente estar olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Minha discipuladora fica lá no Rio de Janeiro, pastora Denise. Quinta-feira tenho discipulado com ela. Tenho que sair daqui para lá para ter discipulado. Por que eu vou? Porque eu quero continuar olhando firmemente para Jesus e ela me ajuda muito. Ela me ouve, me corrige, fala, Liz, olha assim, olha, Jesus é o autor, ele vai gerar fé no seu coração.
Sabe o que é o autor? Quando não existe, ele cria. Se não existe fé no teu coração, Jesus cria, ele é o autor. E ele também é o consumador. Ele pega a tua incredulidade, começa a gerar fé e fica consumado, ou seja, aquilo que você não acreditava, ele faz acontecer. E lá no discipulado, indo para lá, já liguei essa semana, agendei e tal, e eu chego lá e ela, Lisa, como é que foi a sua? Olha, Lisa, olha assim, Jesus está fazendo isso, vamos consertar assim, e tem me ajudado a olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. E você sabe, a igreja também usa várias ferramentas. Tem o CTL para você estudar a palavra de Deus, né? Tem as reuniões aí dos jovens, os conectados, a dança, ministérios, que te ajuda no momento tão difícil de luta que atravessa, te ajuda a permanecer olhando para o alto. Fale para o teu irmão, continue olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da tua fé. Amém, queridos? E o último ponto. Enquanto eu estou olhando para Jesus, enquanto eu estou me esforçando, parece que nada acontece. É verdade, parece que nada acontece. Mas enquanto José estava lá na cisterna, sendo tratado e buscando olhar para Deus, Deus tratou o coração dos irmãos dele. Os irmãos queriam matá-lo. Enquanto José estava lá na cisterna, Deus tratou o coração dos irmãos e mudou a sorte de José. Ele foi vendido como escravo, é verdade, mas para quem ia ser morto, né? Para quem ia ser morto. Deus mudou ali a história, mudou a sorte, tratou. Porque vocês acham que foi com peninha? Eles estavam decididos a matar José, pegar o sangue realmente, né, de um animal, colocar na veste talares dele e levar para o pai Jacó. Mas Deus mudou a sorte dos irmãos, Deus mudou a sorte de José, transformando aquela situação. Queridos, você acha que nada está acontecendo, mas enquanto você estiver olhando firmemente para Jesus, enquanto você estiver decidido a não abrir mão de Jesus, Deus começa a transformar a história da tua família. Não dá nem tempo de contar todos os testemunhos, mas ontem o pastor Alvo estava falando aqui, fizemos 17 anos de casados. Muitas vezes, ele por ser suíço, e eu capixaba braba, muitas vezes, brigas no primeiro, segundo ano de casamento, ele queria ir embora, voltar para a Suíça. E eu queria voltar para a casa da minha mãe, onde eu era muito bem tratada. Aquelas brigas de início de casamento e tal, e nós não tínhamos ainda discipulado. Logo depois, no segundo ano, começamos a ser discipulados pelos apóstolos Ari e Denise, graças a Deus. E eles nos ajudaram a olhar para Jesus e acertar o nosso relacionamento. Mas ali, naquela briga, né, entre marido e mulher, e me sentindo realmente numa prisão no fundo do poço, recém-casada e quase que divorciada, ali em toda aquela crise, queridos. Olhando para Jesus, Deus começou a transformar a mim, porque o alvo sou eu, amém? Faz assim, o alvo sou eu. Sou eu. Deus começou a transformar o meu jeito capixaba, brabo, exigente e, sabe, perfeccionista e tanta coisa. Deus começou a me tratar e começou a tratar o Ralph também. Eu achei que nada estava acontecendo. Oh, obrigado, Jesus, que a partir do 3º ano comecei a viver a lua de mel dos sonhos dos casais, né? De ajustarmos, sermos um casal que trabalha ministerialmente juntos, edifica a igreja, somos amigos, companheiros, jogamos juntos, brincamos. Oh, queridos, você acha que nada está acontecendo enquanto você está olhando para Jesus, mas Deus age, Ele age. Deus falou ao grande peixe, Jonas estava lá, achando que nada ia acontecer. Talvez você esteja numa situação, acho que nada vai acontecer, Deus foi lá e falou, vomita esse cara aí que vai te fazer mal. Pode te dar uma prisão de ventre, o grande peixe, ou pode te dar uma diarreia, vai, vomita logo, Jonas, vai, pertinho da praia, vem cá, que eu não quero que ele se afogue, eu acho que ele não sabe nadar, vem cá, pertinho da areia, e vomitou Jonas perto da areia. Deus fala ao grande peixe, Deus manda o anjo para fechar a boca dos leões. Esse mesmo Deus é poderoso hoje para agir em qualquer circunstância e situação. Qual é o animal que está te perseguindo? Desculpa a expressão.
É um grande peixe, é um leão, é um devorador, é um tigre, é um patrão. É uma crise financeira, eu não sei. Deus é poderoso, ontem, hoje e eternamente Ele age. Ele age. Por mais forte que seja uma tempestade, ela não dura para sempre. Uma hora ela tem que passar. Por mais longa que seja a noite, uma hora o amanhecer vem. Por mais longo que seja um deserto, uma hora o oásis, os montes, os vales, os pastos verdejantes chegarão, queridos. Deserto não é um lugar que você já ouviu, a gente não vai morar e ficar. Uma hora isso tem que acabar, essa circunstância. Você estando em Deus, uma hora chega assim. Realmente o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, o resultado, a liberdade tem que vir pela manhã, o amanhecer acontece. Eu creio nisso. Eu não sei se você pode crer, mas aqueles que já experimentaram estar numa prisão, sabe, a prisão que te liberta. Lá dentro daquela prisão, eu fui liberta, sabe? Na prisão do meu relacionamento conjugal, como eu falei aqui, eu fui liberta de egoísmo, eu fui liberta de arrogância, eu fui liberta de orgulho, eu fui liberta de falta de perdão pelo meu pai, que não conseguia perdoar o meu pai, e retribuía tudo em dobro em cima do Ralph. Dentro daquela prisão, eu fui liberta de independência. Oh, a prisão que me liberta! Quando realmente os portões se abriram, aquelas grades se rasgaram diante de mim. É o amanhecer, é realmente o alvorecer que vem sobre nós. E eu sei que você que já experimentou estar aprisionado, ser tratado por Deus, atravessar aquele deserto e realmente experimentar a cura, o milagre de Deus, o transformar de Deus, pode concordar comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, aí no caso aí de Paulo. Paulo ficou naquela prisão. A primeira vez que ele ficou com Silas, enquanto ele estava lá, tinham vários outros prisioneiros. E aprisionado, ele praticou exatamente o que nós estamos tentando ensinar aqui. Ele olhou para o alto e dali ele e Silas lá, açoitados, correndo sangue, ardendo, frio, começaram a orar e cantar ao Senhor. E a Bíblia fala que os demais que estavam ali naquela prisão começaram a ouvir. E o testemunho deles foi forte. Eu quero te falar, queridos, que na circunstância que você está, você pode ser usado como um testemunho muito forte para quem também está na mesma circunstância. Como, pastora? Estão olhando para mim, estão vendo a vergonha que eu estou passando, o opróbrio, a situação. Não seja orgulhoso. Eu lembro que, recém-casada, um casal de Vila da Penha me procurou, a esposa, me procurou. Eu não era pastora ainda. Então, Lisa, eu quero falar que eu estou com problema com meu marido, assim. E ela falando, eu falei, caramba, parece que puxou a minha ficha e está lendo aí, ó. E ela contando e tal. E eu estava ali, né? Já tinha aprendido, louvar, glorificar o Senhor, olhar para o autor e consumador da minha fé, mas ainda estava ali na prisão, né? Segundo ano de casamento, as coisas pareciam que não mudavam. E aí eu falei, olha, eu quero falar para você, não quero citar o nome dela para não expô-la na internet, mas eu falei, olha, eu quero falar para você, que eu estou vivendo uma situação semelhante. Eu estou num cárcere, e eu quero estar orando aqui por você. Você já viu? Eu e meu esposo, você já até presenciou algumas brigas nossas. Assim, aqueles arranca-rabo, aquela coisinha. E eu quero falar para você que eu estou aqui, olhando para Jesus e crendo na transformação. Sabe, Deus está tratando tanto o meu caráter, a minha vida. E eu quero te convidar a você ser aqui um Paulo ou Silas, ficar do meu lado. E ao invés de ficar com os outros encarcerados, espraguejando, gritando, xingando o nome de Deus, eu te convido a ficar aqui do meu lado também, começarmos a glorificar o Senhor, olhar para Jesus e deixar Jesus nos tratar. Aleluia. Que ela se colocou ao meu lado. Eu não sei se ela era Paulo e eu Silas, ou eu Silas era Paulo, mas se colocou do meu lado. O nosso testemunho, queridos, falou para muitas mulheres, muitos recém-casados naquela ocasião. Eu não tive orgulho de falar, não,
Estou muito bem casada com suíço e tal, e pai. Não, queridos, Deus me tratou muito. O alvo de Deus era eu mesmo. Não era o Ralph, não. O Ralph sempre foi uma excelente pessoa. O pastor Ralph é um homem de Deus. É realmente um anjo de Deus. Me aturou muito. O alvo de Deus era eu. Com isso eu quero testemunhar para você, que você aprenda também, mesmo nessa circunstância. Sim, já aprendemos que o alvo sou eu, estou olhando para Jesus, mas quem mais está nessa circunstância próximo de você? Não tenha vergonha de testemunhar e de falar: olha, os meus filhos não estão na igreja, eu choro, meus filhos estão me dando problema. Você já percebeu, né? Vamos comigo orar na igreja, vamos dobrar o nosso joelho e fazer um propósito. Olha, eu estou passando aí por uma enfermidade, tenho orado, estou crendo, estou olhando para Jesus, Jesus vai me curar. Quantas vezes no hospital eu uso a minha boca, o meu testemunho para estar falando de Jesus para outras pessoas, queridos. Naquela circunstância, mas eu te convido a nós realmente orarmos, a nós realmente elevarmos nossa voz a Deus e cremos. Olha, eu creio que elevando os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, né, que é em Deus, Ele há de nos curar, nos libertar, e o meu testemunho vai ser o teu testemunho. E assim foi com essa jovem, e ela que está me assistindo sabe de quem eu estou falando. O testemunho dela é lindo, como é o meu testemunho com meu esposo. Ali, ainda circunstâncias acontecendo, e Deus nos tratando, mas glorificando ao Senhor e testemunhando, queridos. Você, querida esposa que está aqui, que teu marido ainda não é convertido, não se envergonhe disso. Se una com outras mulheres cujos maridos ainda não se converteram e comece a clamar por eles. Você, querido pai, mãe, cujos filhos ainda não estão no Senhor, não tenha vergonha disso. Se una com outros, faça aí uma sociedade secreta dessa prisão familiar, né? E começa a glorificar o nome do Senhor e orar e clamar. O testemunho vai ser coletivo. Vão ser vários e vários pais e mães testemunhando. Eu creio nisso. Eu creio. E ainda, na segunda vez que Paulo ficou preso, como vimos aqui no vídeo, dali ele não saiu. Dali ele foi morto. Quero ler o que ele mesmo escreveu em Filipenses 1, 20 e 21. Se você não quiser abrir, só ouça. Filipenses 1, 20 e 21 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando ali, de dentro daquela prisão. De maneira nenhuma serei envergonhado. Ainda que a circunstância, e eu sei que não é a sua, ainda que fosse uma circunstância de que você morresse, ainda que fosse uma enfermidade para a morte, como os médicos dizem que a minha é, ainda que fosse, queridos, o morrer é lucro, porque a morte não vai encerrar a minha história, a eternidade é na glória. Eu sei que você não quer morrer, nem eu, ninguém quer morrer agora, né? Ou tem alguém que quer um passaporte agora para o céu, que a gente providencia. Estou brincando. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ou seja, mesmo que ele fosse morto, ele já pressentia isso. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também quero citar o texto de 1 Coríntios, que eu amo também. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo dessa enfermidade, eu tenho medo de carro, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de não sei o quê. Peraí, quando passamos uma turbulência que a gente não conseguiu nem jantar, as coisas faziam assim dentro, né, da turbulência, não foi aquela que o pessoal fraturou a costela não, tá? Mas foi uma turbulência bem forte. Queridos, eu já venci medo desse pânico de avião e tudo, porque eu fico assim,
Se eu partir agora, encontrar Jesus, e Jesus é lá, né? Quem vai abrir a casa que eu não deixei chave nenhuma? Ah, deixei a chave. Parece até uma comédia, né? E eu e o Ralf ali, quem vai assumir a igreja? A gente não deixou nenhuma orientação, né? Então, ficamos brincando com o outro. É lógico que a gente não quer morrer, queridos, mas ainda que fosse uma circunstância para a morte, como a de Paulo, você é um cristão, eu quero te lembrar disso. É passar da vida para a morte, para a eternidade que você vai passar. Não deixe a medicina, não deixe o pânico, o medo, a depressão, não deixe o inferno te enganar. Não deixe a voz do inferno te enganar, te assustar, te amedrontar. Oh, você está doente, olha o que a medicina está falando, você vai morrer, olha o carro, olha esse lugar, olha o elevador, olha esse resultado do exame. Queridos, em nome de Jesus, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças ao Senhor Jesus que nos concede a vitória. Que ainda que eu morra, ao morrer para mim é lucro, porque eu vou estar na glória. Afugenta logo esses demônios que te perseguem, te assustando. Através da internet, tantos sites, tantos filmes de terror e tanta coisa para trazer um terror na tua vida. Aí você já está no cárcere, já está numa situação difícil. Oh, queridos, essa prisão, ela precisa te libertar primeiro, para que Deus te tire dela. Vou repetir. Esta prisão, o alvo dessa prisão, é te libertar aqui dentro, para que Deus te arranque dela. Quero te convidar a ficar de pé. Nem tenho mais o que falar. Enquanto você fica de pé, eu quero ler todo esse texto. Esses dois textos. Onde está a morte, a tua vitória? Paulo declara. Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 56 a 58. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, creia. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, para sempre, para sempre. Feche os teus olhos, vamos estar adorando ao Senhor com uma canção. E enquanto nós adoramos com essa canção, se você se sente ou no ventre de um grande peixe, ou se você se sente numa cova dos leões, ou se você se sente numa cisterna perseguido pela sua família, ou uma circunstância familiar, ou se você se sente em qualquer situação financeira ou outra, como se estivesse preso, ou um vício, ou um pecado, seja o que for, eu quero te convidar no seu lugar, você se ajoelhar. Não quero te convidar a vir aqui à frente. Se em qualquer circunstância, na tua casa, na tua família, eu te convido você a dobrar os seus joelhos, como sinal de quebrantamento, uma simbologia, como um sinal de: Senhor, pode me tratar, Senhor, pode, o teu alvo sou eu, Senhor, eis-me aqui, eu não aguento mais esse tempo de deserto, Senhor, eu quero olhar firmemente para Ti, Jesus, autor e consumador da minha fé. Oh, Jesus, gere, crie fé, porque não tem nada aqui dentro. Fale com Deus. Comece a falar enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui ministrando, adorando.
Vai falando com Deus aí sobre esse deserto, essa cisterna, esse ventre desse grande peixe, essa cova dos leões, esse calabouço. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo de tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. Não, eu não tenho medo de tentar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo, não, 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 de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora. Oh, o verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer, a não temer, a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Oh, Jesus. Jesus está aqui para criar, para gerar dentro de você uma medida de fé que você não tem mais.
Você que já se quebrantou aí diante do Senhor, se você quiser se colocar de pé, nós vamos cantar essa canção juntos. E eu senti no meu espírito muita incredulidade ainda, assim, mas eu não consigo, mas eu já tentei. Eu te convido a olhar firmemente para Jesus e deixar Ele gerar dentro de você uma fé que você não tem mais em você mesmo. Porque você nessa noite, eu estou aqui com meus olhos fechados, mas os olhos no meu coração abertos, os olhos no meu espírito passeiam nesse salão, e vem que você acredita em Deus, que você olha para Ele, mas você nem acredita mais em você mesmo. Você não acredita mais na sua família, no seu potencial, na sua saúde, em nada. Está zerada a medida de fé aí dentro. Mas em nome de Jesus nessa noite, eu creio como igreja, como liderança, nós já estávamos aqui orando. Os olhos do teu coração agora serão iluminados. Que haja luz. Oh, que haja luz. Como uma lâmpada acendendo no teu coração, na tua mente. De você receber agora mesmo. Jesus gerar. Autor é aquele que gera, que cria do nada. Oh Deus. Aracantará cheia. Jesus. Vamos cantar o nome de Jesus é poderoso mais uma vez. Em nome de Jesus, só Jesus. Para gerar agora, criar dentro de você uma medida de fé em Deus e em você mesmo. Para você aprender a atravessar esse deserto, como falamos, essa cisterna, essa prisão, esse calabouço. Você realmente ser tratado, quebrantado, mas você receber uma medida de fé para olhar para Ele e para acreditar que Ele acredita em você. Aleluia. Por isso a cruz do Calvário está vazia. Aleluia. Está vazia porque Jesus está vivo no nosso meio para gerar. Oh Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero fazer um apelo para você que está aqui pela primeira vez, ou segunda ou terceira, e você quer entregar o seu coração para Jesus. Você já não acredita mais em você nem em igreja. Você não acredita talvez nem mesmo mais em pastor, em pastora. Talvez você esteja ferido, aprisionado por traumas e feridas. Mas enquanto nós cantamos, o nome de Jesus Todo-Poderoso vai tirar você do teu lugar. E você vai vir aqui à frente, ajudado aí por alguém. Você vai se reconciliar e vai se entregar a Jesus enquanto nós cantamos essa canção.